Só morava eu e minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi a pessoa mais desligada do mundo. Nunca teve aquele contato direto comigo, de conversar, nem de se importar comigo, com a minha opinião. Já a minha avó, ela sempre teve fama de ser esquentadinha, mas ela era mesmo, assim, brigona. Ninguém nunca gostava de brigar com ela, porque ela sempre ganhava nas discussões, ganhava pelos gritos, sabe? O marido da minha avó, ele sempre foi meio assustador, assim, amedrontava as pessoas. Ele sempre usou um boné e olhava as pessoas meio que de baixo pra cima, era muito calado na dele, ele não era aberto também. Eu tinha medo dele, mas eu não tinha ao mesmo tempo. Até que ele começou a me fazer umas perguntas, tipo, você já namora? Você já beijou? Você já virou mocinha? Eu entendia o que ele queria me perguntar, mas eu me fazia de boba, de inocente. Eu sempre respondia pra ele que não, que não. Aí teve um dia que eu tava deitada na casa da minha avó assistindo filme, né? No quarto de hóspede. E ele entrou dentro do quarto. Eu tava coberta com a coberta. Quando ele entrou, gente, minhas pernas tremeram todinha. Eu fiquei com tanto medo. Eu pensei, ele vai entrar, vai pegar alguma coisa no guarda-roupa e vai sair, né? E ele foi e sentou bem do meu lado e começou a passar a mão assim na minha cabeça, né? Aí ele pegou e puxou a coberta que eu tava dormindo e cobriu ele também. Ele não tava deitado, né? Ele tava sentado de lado. E aí ele chegou bem no meu ouvido e perguntou assim: você quer ou não quer? Eu só consegui olhar bem dentro dos olhos dele e fazer assim, sabe? Eu nem consegui falar nada, eu tava tremendo de medo, eu fiquei com tanto medo. E aí naquele momento ele pegou e colocou a mão dentro da minha roupa e ele começou a passar a mão, sabe, dentro de mim. E eu fiquei com muito, muito medo mesmo e eu só comecei a chorar. E ele viu que eu tava chorando e aí ele tirou e saiu sem falar nada, sabe? E ele ficou sentado lá na sala. E eu não lembro de mais nada, assim, eu não lembro do filme, eu não lembro de mais nada, eu só lembro que eu peguei meu celular e perguntei pra minha mãe se minha mãe ia demorar porque eu queria ir embora. E minha mãe, assim, eu gostava muito de ficar na casa da minha avó. Casa de vó é ótimo, né? Eu preferia ficar na casa da minha avó do que na minha casa. E aí a minha mãe falou que tava chegando e foi me buscar. E eu fui pra casa. E aí no outro dia minha mãe foi me acordar pra ir pra casa da minha avó e eu já não quis ir, né? E eu comecei a falar pra minha mãe que eu não queria ir, que eu tava bem. E minha mãe perguntou pra mim por quê que eu não tava querendo ir mais na minha avó, o que aconteceu. Só que sabe quando você fica com muito, muito medo do que pode acontecer? Porque minha mãe é muito desligada, minha avó muito briguenta, era o marido dela, eu tava dentro da casa da minha avó, eu fiquei com medo da culpa ser minha, porque eu tava lá dentro da casa dela, entendeu? Então eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer era só me afastar. E eu falei pra minha mãe que eu tava cansada de ficar na casa da minha avó. Eu não tive coragem de contar pra ela. E eu guardei tudo, assim, sabe? Ele não chegou a penetrar dentro de mim, a me estuprar, nada disso, mas porque eu me afastei dele 100%. Eu sei que essa história é clichê. Eu sei que várias pessoas podem passar por isso, mas enquanto as pessoas não mudarem, os pais e a mãe se alertarem, talvez se a minha mãe tivesse insistido em saber o porquê, talvez se ela tivesse falado assim, minha filha, pode contar com a mamãe, eu tô aqui, fala comigo, se acontecer alguma coisa você vai ter o meu apoio. Mas não, ela não, como ela era desligada, ela não teve essa iniciativa. Enquanto a gente não abrir a cabeça das mães, ou pelo menos a nossa cabeça para quando a gente for mãe, a gente conseguir ter essa abertura com o filho da gente, a gente não pode deixar de contar essas histórias. Então, eu não falei nada, eu me arrependi muito, mas ao mesmo tempo eu penso que foi o melhor pra mim, porque eu também fiquei com muito trauma do que poderia acontecer. E eu espero de verdade que a gente consiga mudar a história de todo mundo que passa por qualquer tipo de assédio, estupro, seja assédio moral, psicológico, qualquer um. A gente precisa de parar, de fazer as pessoas pararem de agredir as outras. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu vivo sempre trazendo essas histórias sobre assédio, abuso, estupro no canal. Por quê? Porque precisa ser falado, eu sei que eu conto muito, mas precisa, gente. A gente precisa abrir a cabeça, abrir a mente, explorar esse lado, porque uma pessoa, se ela pode invadir a nossa privacidade, se ela pode tocar no nosso corpo, a gente também pode tocar na ferida dela, a gente também pode tocar na alma dela e fazer com que a gente mude a sociedade. Se a gente não pode mudar, a
geração passada, a gente pode mudar a geração de agora e a geração futuro. Então, juntos nós somos mais fortes. Se você passou por qualquer tipo de assédio, de abuso, de estupro, de qualquer coisa, manda sua história pra mim, que eu vou trazer aqui no meu canal. Se você conseguiu ter uma reação, contar pros seus pais, colocar um filho da mãe desse na cadeia, que deveria ser preso mesmo, entendeu? Me manda também, vai ser um prazer contar uma história de um cara que pagou pelo que fez aqui. Desculpa, gente, é porque eu fico muito chateada com isso. E deixa nos comentários o que você faria também, o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal pra gente bater 1 milhão. Um beijo e até o próximo vídeo.